Oi, gente! Este é o canal Converse da Palavra Podcast. Eu sou a Grace Kelly e fique conectado porque aqui você sempre encontra a Palavra de Deus. Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a meditação da Palavra de Deus foi no livro de Levítico, no capítulo 26. Eu li dos versículos 14 até o versículo 20. Olha, é uma palavra desafiadora, mas com certeza ela traz muitos esclarecimentos para que a gente possa conhecer mais de Deus e saber das coisas que Ele se agrada e como se voltar para Ele quando a gente está percebendo que não está dando muito certo as coisas ou que a gente está distante dele. Mesmo que no Velho Testamento Jesus ainda não tinha vindo, mas a gente sabe que tudo na palavra de Deus ela se direciona para Cristo. E então é importante, porque ter esse conhecimento do Velho Testamento nos ajuda a obedecer a Deus de uma maneira que a gente conheça mais Ele, né? Quando a gente conhece alguém, a gente se relaciona melhor com ela. E Deus sempre quer ter esse relacionamento com a gente. E então, o texto diz assim: mas, se não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecem assenhorear-se-ão de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua mercê, e as árvores da terra não darão seu fruto. Esse texto, ele está falando, o texto anterior a isso, essa parte, está falando de orientações, de leis que Deus estabeleceu para o povo dele e que era para o povo obedecer, né? Toda regra é para a gente obedecer. E aí, aqui nessa parte, ele fala as consequências de quem não obedecer. É o grande desafio, né? Essa obediência, porque nós somos falhos. Por mais que às vezes a gente está disposto a obedecer, a gente acaba errando, seja de propósito, seja sem querer, seja porque alguém armou pra gente e a situação fica complicada. Mas hoje a gente tem Jesus Cristo. Então, qual a diferença? A gente tem a chance de arrependimento. Muitas vezes a gente ainda vai lidar com a consequência, mas Deus, por meio de Jesus, nos garantiu o perdão e a salvação para que a gente tenha um encontro com Ele quando a nossa vida findar aqui na Terra. Então, mas o que eu acho interessante de um texto como esse é saber que as coisas na vida têm consequência. E muitas vezes as pessoas estão sofrendo, estão padecendo, porque elas não estão entendendo que elas erraram e que isso tem consequências. Porque a gente às vezes está acostumado assim, se na escola ou na faculdade eu fizer alguma coisa errada, vem o diretor lá e me dá uma punição. Só que tem coisas na vida, principalmente quando a gente cresce, que não tem nenhum adulto pagiando a gente para ver o que a gente fez de errado ou de certo. E aí, por a gente não ter esse conhecimento da palavra de Deus para entender aí o equilíbrio da vida, a gente tá sofrendo, não consegue mudar, fazer as coisas dar certo, porque às vezes algo na nossa vida tá errado. E isso tirou o equilíbrio, tirou a bênção.
E aí você que tem Cristo Jesus principalmente precisa ter esse conhecimento para você poder correr logo para os braços de Jesus e falar: Jesus, eu tô errando, eu quero melhorar, eu quero mudar. Então, compreender isso é importante. Então, se você tá tendo uma vida com muitas doenças, não resolve, vai no médico, não tem solução. Se você tá tendo. Você tá percebendo que você. Aqui ele fala da terra, de plantar e colher. Quem mora na região rural pode usar esse contexto, né? Ah, eu tô plantando e meus frutos aqui, minha plantação não tá nascendo, não tá crescendo. O que que tá acontecendo? E tá chovendo, tá tudo normal na natureza, né? E agora pra gente que mora na cidade, a gente pode estar levando muito tempo para conseguir um emprego, ou a gente está tendo muito problema lá no trabalho, muita perseguição, mesmo sem você estar fazendo nada. Então, esses elementos pode ser uma forma, pensa que é uma lupa para você olhar o seu interior, a sua vida, e descobrir qual que é o seu pecado. Porque Jesus, ele veio para nos salvar do pecado, mas ele também quer uma mudança. Quando ele fala para a mulher que está adulterando e ninguém condena ela, ele fala, né, cadê as pessoas que te condenaram? Ninguém te condenou, ninguém atirou pedra nela para ela matar, para ela morrer. Então, assim, houve o perdão do pecado, houve uma absolvição da lei, mas ele vira no final e fala para ela: vai e não peques mais. Então, para quem está aceitando a Jesus agora, entenda que ele te aceita como você está, mas ele quer te fazer uma pessoa melhor, ele quer mudar para você seguir aqui na Terra numa vida mais equilibrada, mais saudável. Se você já caminha com Cristo há muitos anos, como eu disse, somos falhos, em algum momento podemos cair, vacilar, e a gente tem que saber como voltar para Ele. A gente tem que saber qual é esse pecado que eu preciso mudar. Então, se você está percebendo isso na tua vida, avalie, busque na palavra de Deus, leia, por exemplo, os outros textos aqui de Levítico para você saber quais são as regras e quais as consequências de cada uma delas. Então você vê que ele também fala que ele vai tirar a força, vai quebrantar o soberbo. Então, soberbo, né, é uma pessoa muito arrogante, uma pessoa que não se curva, não é humilde. Então isso também desagrada a Deus. E aí você não vai prosperar, né? A sua terra não vai prosperar. Seus inimigos vão vencer você. Hoje a gente não tem muito, assim, a gente tá vendo em outros países, mas a gente não tem muito no Brasil essa coisa do inimigo no sentido de guerra. Ah, aquela pessoa tá tentando roubar o que é meu. Essa briga, assim, a gente até que não tem, porque a gente aprendeu a viver em sociedade. Mas de vez em quando acontece, né? Alguém pega alguma coisa nossa. Então é esse inimigo indireto que a gente não sabe. O ladrão passa ali na nossa rua, pega nosso celular, a gente nunca mais vê ele. Então a gente nem sabe quem é esse inimigo. A gente não vê ele com frequência, mas a gente sabe que ele existe. Então, se você tá tendo muito disso na sua vida, olha para a palavra de Deus, faz um check-up na sua conduta, na sua alma, no seu pensamento, no seu comportamento, para que você se corrija diante de Deus e tenha a sua vida restaurada, porque principalmente quem já tem Jesus, você já tem a salvação, mas não corra o risco de ter seu nome tirado do livro da vida. Então busque andar em obediência, porque é um compromisso muito sério de caminhar com Deus e com Cristo Jesus. Ele deixou o Espírito Santo para nos guiar. Então, na sua oração, peça para que você tenha discernimento, sabedoria e que você consiga compreender o que o Espírito Santo está te incomodando para que você obedeça. Então, essa foi a nossa meditação. Um grande abraço. Até a próxima.